Então, galera, voltando aí, né? Como eu tava falando antes, né? Sobre a questão do movimento LGBT, esse é um movimento que ele se destaca muito porque, claro, ele envolve a luta encabeçada pelo o movimento LGBT, né? Os homossexuais. E é uma luta por reconhecimento, por você poder fazer o que você quer fazer, sem ninguém ficar ali julgando, apedrejando, né? Ou arriscar morrer porque você sai de mão dada aí com seu companheiro, com a sua companheira, né? Afinal de contas, o que interfere na vida do sujeito, né? O fulano que sai de mão dada ali com o outro, né? Mas tem gente que morre por causa disso, tá? E aí, a partir dos anos 60, a ordem normativa vigente passa a ser vista como, né, doente e repressora, tá? E o movimento hippie, por exemplo, né, que é um movimento forte também, e de forma mais ampla, ele era um movimento que marcava aí uma contracultura, tá? Uma ruptura cultural. Surge, né, com os grupos jovens para se opor àquela cultura dominante, aqueles valores dominantes, né, a sociedade da época, tá? E vale ressaltar ainda o movimento ambiental e o movimento pacifista, né? Dois movimentos que ganharam visibilidade, principalmente na década de 90, Greenpeace, né? E por aí adiante, tá? Agora eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a questão dos conflitos étnicos e culturais do mundo, tá? O conflito no indivíduo, né, seria o quê? A convergência de forças de sentidos opostos e igual intensidade, que surge quando existe atração por duas valências positivas mais opostas, ou valências negativas, ou uma positiva e outra negativa, ambas na mesma direção. Isso é uma citação de um psicólogo alemão chamado Kurt Lewin, tá? O conflito ele tem algumas escolas da sociologia, né? Em algumas escolas da sociologia, ele é enxergado como um desequilíbrio de forças do sistema social, que ele deveria estar em repouso, isso é, equilibrado, quando as forças que o compõem, segundo essa teoria, não se enxerga mais o grupo como uma relação harmônica entre os órgãos, né? E aí elas não suscetíveis à interferência externa. Isso seria uma posição de conflito, tá? Os principais conflitos étnicos no mundo, tá? A Guerra de Biafra, na Nigéria, 1967 a 1970, tá? Teve fases de grande desenvolvimento econômico na região, né? As multinacionais e as petroquímicas se estabeleceram lá. E aí depois os lorubas tomaram a posse dos poços de petróleo no sul do país e deram origem aí ao novo país, né? Temos a Guerra Civil de Ruanda, tá? Entre 1990 e 1994. Tem algumas imagens fortes, né? Depois vocês podem procurar na internet lá sobre o massacre de Ruanda, horrível, né? Os grupos se enfrentam e queimam praticamente as pessoas vivas, tá? A Guerra de Darfur, que vem até os dias atuais, é uma guerra que tem como objetivo uma limpeza étnica, tá? Os não árabes de Darfur são assassinados, perdem plantações e são obrigados a sair do Sudão. Na Europa, os Países Bascos o País Basco é um país localizado no limite entre França e Espanha e busca pela manutenção da identidade nacional, né, que sempre foi perseguida pelos governos franceses e espanhol, tá? A Bélgica tem o território dividido em duas regiões, mais a capital Bruxelas, e tem um problema fundamental, né, o idioma, a língua, tá? A ex-Yugoslávia, vocês já viram falar nos conflitos lá, né? O país surge em 1918 e aí, durante a década de 1990, o país passou por inúmeras guerras, promovidas em nome do quê? Da limpeza étnica também, tá? Organizada pelo Slobodan Milosevic. Aí a famosa Guerra do Kosovo, né? A única república que não conquistou o reconhecimento da nação autônoma, mesmo com a aprovação da União Europeia, tá? Aí depois nós temos o Reino Unido, né? Que é um arquipélago marcado pela presença de inúmeras etnias.
celtas, galeses, escoceses, irlandeses, ingleses, saxões. A ilha é dividida em Eire, sul, ou República da Irlanda, e Ulster ao norte, ou Irlanda do Norte, tá? A Irlanda, a maioria é católica, e a Irlanda do Norte, a maioria é protestante. E desde a década de 70, né, o exército republicano irlandês, o IRA, reivindica através de atentados terroristas contra os protestos do Norte. Reivindica aí uma parte da Irlanda. Temos o Cáucaso, né, que é uma região montanhosa localizada no sudeste europeu, formada pela Geórgia, pela Armênia, Azerbaijão e uma série de unidades políticas da Rússia, como a Chechênia, já ouviram falar, né? Os 3 países faziam parte da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas até 1991. A Geórgia, né, o Ossétia do Sul, é a região dominada por movimentos separatistas de origem iraniana, gente. Tá? A emancipação do território é apoiada pela Rússia, que é o seu principal parceiro comercial. E aí houve algumas tentativas da Geórgia de unificação, né? Mas os atentados terroristas eles acabam, né, dissipando aí essas tentativas de união, tá? Depois, na Ásia temos a Caxemira, né, que é com o fim do domínio britânico em 49, tem a formação do Paquistão e Índia, né, e aí dá-se início aos conflitos entre hindus e muçulmanos. 3 guerras marcam essa região e os 2 países envolvem grandes quantidades de pesquisa e produção no setor nuclear, tá? O que preocupa as autoridades internacionais. Vai que tem uma crise, né, e resolve aí experimentar esse poderio militar, né? Depois nós temos os conflitos no Sri Lanka, né, que apesar de ser uma pequena ilha localizada no sul da Índia, são comuns os conflitos étnicos entre as minorias, tá? 75% da população são budistas e 12% da população são tamis hinduístas. Existe grande discriminação e marginalização sofrida pelos tamis, que deu início à Guerra Civil em 1983. Temos conflitos também na Indonésia, né? Maior país islâmico do mundo, 80% da população local é muçulmana e uma minoriazinha, assim, ó, 5% da população é católica e é alvo de discriminação e de atentado terrorista em escolas, igrejas e locais públicos. Aí temos também as Filipinas, tá? Predominância de católicos, 85%, muçulmanos 5%. E aí, em 1972, teve aí os movimentos que marcam, né, o movimento de libertação, que é o Frente Moro de Libertação Islâmica. Em 1996, a retomada dos conflitos e centenas de milhares de pessoas mortas. Todos isso são conflitos étnicos, tá, gente, que eu tô falando. Aí a China, 1949, a Revolução Socialista, retoma o Tibete das mãos dos ingleses. Em 59, a rebelião dos monges, né, provocou o exílio do Dalai Lama. 2008, dias antes do início das Olimpíadas de Pequim, uma série de protestos e manifestações ocorrem no mundo, visando, né, que o Tibete seja livre. Além do Tibete, outras regiões chinesas mantêm pressão sobre o governo socialista em busca de suas autonomias, como Xinjiang, né, muçulmanos, Mongólia, no interior de Mongóis, Xinjiang, turcos, Tajiks. Depois, temos o Kurdistão, tá? Uma região localizada entre o Irã, Iraque e Turquia. A população ocupa a região há mais de 1000 anos e é o maior povo do mundo, cerca de 30 milhões de indivíduos. 1918, né, a assinatura do Tratado de Sèvres, que previa a autonomia do Estado Kurdistão, não foi respeitada, tá? E aí depois a Turquia, né, os curdos são proibidos de vestir os trajes típicos. No Irã, os curdos criam um partido político e fundam a República de Mohammed, que logo foi reintegrada pelo exército iraniano.
E no Iraque, né, intensas perseguições marcam a ditadura de Saddam Hussein. E supostamente foram um dos fatores que motivaram a invasão norte-americana em 91 e 2003, tá? Na América, Quebec, né, colonização inglesa, Quebec no Canadá. A província visa a autonomia do restante do país devido a idioma, religião e cultura diferente. Deixa eu voltar aqui. Temos aí o México, também tem o Exército Zapatista de Libertação, né, que ocupou várias cidades no estado de Chiapas, né, e as condições sociais de Chiapas contrastam com a grande reserva petrolífera do gás natural encontrado no seu subsolo. Então, no México existe uma grande, né, é um estado muito rico lá, o estado de Chiapas, e havia aí uma colonização, uma exploração do petróleo, mas em prol de destruir essa região. Mas o movimento zapatista, né, acabou resistindo aí às tentativas de invasão, tá? Na Colômbia nós temos as FARC, né, as Forças Revolucionárias da Colômbia, tá? Que é uma guerrilha de esquerda que surge em 1960, né, até 1980 e tem como oposição, né, são grupos paramilitares, tem como opositores, né, os grupos paramilitares de direita, tá, ou o exército. Deixa eu ver. O que eu tenho mais aqui para falar para vocês? Aí tem a Nicarágua, né, com a Frente Sandinista de Libertação Nacional. Quais outros países? Honduras, né, o presidente Manuel Zelaya queria que as eleições tivessem mais uma consulta. E aí gerou conflito também. Tivemos a Primavera Árabe, né, que foi aí um movimento de 6 grandes, de 8, né, países lá do Oriente Médio que se revoltaram aí contra o sistema dominante, contra a dominação, tá? O conflito Israel e Palestina, né, que tem aí desde 1948, né, persiste hoje nas entrelinhas. E aí nós temos também os grandes muros da história, né? As grandes muralhas separatistas. No México, aonde mais? Na antiga Constantinopla, em Chipre, na Cisjordânia e assim por diante, tá? E aí eu tenho... Depois tem aí um material que a gente pode dar uma consultada aí sobre os grandes muros da história. Então, gente, agora a partir dessa reflexão, né, como a gente viu até aqui, a vida em sociedade ela é permeada por diferentes conflitos étnico-culturais, né? O tempo todo as pessoas estão se conflitando. Então, assim, há uma questão para se responder, né, para a gente pensar. Como a gente pode conceber uma sociedade que inclua todas as novas demandas, os novos atores, identidades e diferenças culturais, tratando todos iguais e respeitando suas diferenças, né? E aí outra coisa que também cabe agora a gente pensar, né? Qual a relação entre a minha identidade cultural, como eu me identifico com esses conflitos étnicos do mundo, né? Por que eu, sendo do jeito que sou, eu vou gerar um conflito? Então fica aí essas coisas para se pensar, tá, pessoal? Beleza? Um abraço.